Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre segurança pública na Baixada Fluminense, violência local e também debater sobre os bolsões de miséria. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o deputado Farid Abrão e o assessor parlamentar Zenóbio Fonseca. Sejam bem-vindos. Ô Marcelo, eu quero parabenizar a TV Alerj sobre todos os aspectos. Já fui deputado no passado, estou voltando depois de 4 mandatos, estou cumprindo o 5º. E a gente fica muito feliz com esse trabalho. A TV Alerj tem dado, pelo menos, uma conotação de tudo que acontece na Assembleia, que é importante até para que a população possa estar presente, mesmo estando em casa, e estar presente daquilo que está acontecendo na Assembleia. Mais uma vez, parabéns ao presidente Pisciani, enfim, a todos aqueles que compõem a TV Alerj. Muito obrigado, o senhor seja bem-vindo também. É um enorme prazer estar aqui na TV Alerj, ao lado do deputado Farid Abrão, um grande representante da Baixada Fluminense, para um tema tão relevante como a questão da segurança pública. Eu acho que o debate vai ser esclarecedor para você que está em casa. O deputado dele é muito experiente, pelos diversos mandatos que já teve aqui na Assembleia Legislativa e conhece a área. Então a gente fica muito feliz em poder participar desse programa, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a entender e apontar algumas soluções para a questão da segurança pública da Baixada Fluminense. Bom, antes de falarmos, sobre a violência na Baixada Fluminense, eu acho importante que as pessoas em casa entendam a origem da criminalidade, De onde nasceu o crime? Olha, quando eu fui prefeito, Marcela, nós fizemos um trabalho lá que eu reputo, você colocou muito bem. Onde nasce o crime? Porque nós estamos preocupados hoje de prender. Prender é a polícia, claro, evidente, a polícia investigativa, isso é muito importante. Agora, para onde vão os nossos presos? Qual é a qualificação que tem, de repente, depois deles cometerem o humilhante, o que ele vai receber no presídio, o que ele vai receber nas penitenciárias. Então, onde nasce, eu analiso muito, onde nasce o crime, de que forma nasce o crime, por que aquele jovem delinquiu. Eu acho que isso tudo são essências que o governo tem que buscar. Nós fizemos um trabalho em Nilópolis, nós tínhamos 2 abrigos abandonados, e nós recuperamos esses abrigos sempre trabalhando de comum acordo com o Ministério Público. E ali a gente tirava o jovem, principalmente o adolescente das ruas, e levávamos para o abrigo, e ali fazíamos uma análise, um estudo, a origem dele, por que ele delinquiu, como vive a família dele. Isso tudo foi feito um trabalho muito interessante. E com isso nós diminuímos bastante o índice de criminalidade na cidade. Outra coisa que é importante, nós tiramos toda a população de rua. Também tem a ver a população de rua, lamentavelmente, se você não der uma assistência, nós tiramos a população de rua, levamos para um abrigo de uma igreja evangélica em Japeri, fizemos um convênio, tudo dentro do critério, tudo Ministério Público sabendo de tudo, e tivemos um resultado muito positivo. Entendeu? Então eu busco hoje, e nós tivemos recentemente uma audiência com vários deputados da Baixada, com o doutor Beltrame, segurança, tivemos também com a Polícia Civil, se não me falha a memória, foi o doutor Fernando, e depois tivemos com o Coronel Pinheiro Neto. Então nós tivemos uma mesa redonda, onde vários assuntos foram abordados, não só pelo Farid Abrão, mas como vários deputados, e em função, enquanto chegou a minha vez de falar, eu falei sobre isso. Onde nasce o crime? Porque eu vejo, não há uma preocupação, não há um programa de trabalho, um projeto, nesse sentido, com as pessoas certas. É importante, porque pode analisar o bolsão de pobreza. Não, o bolsão de pobreza são as pessoas pobres, são as pessoas carentes. Agora, ali está o crime? Não. O crime está quase infelizmente, hoje, em quase todos os segmentos da sociedade. Agora mesmo, na imprensa se colocou que 6 ou 7 jovens envolvidos com o tráfico da classe média alta. Então o crime não está na pobreza, o crime está, talvez, na maneira como está sendo educada a nossa população. Eu tenho um pensamento de Pitágoras, se não me falha melhor, eduque essas crianças, que jamais será preciso castigar o adulto. Então não tem mistério hoje de você fazer um trabalho, não a curto prazo, isso aí não. Agora, de médio a longo prazo, o que é? Como vive a família brasileira. Aquele jovem que delinquiu, vamos buscar a família, por que ele delinquiu? Qual foi a razão que levou ele a cometer essas infrações, esses infratores, esses jovens infratores? Por que o adulto cometeu o crime? Eu acho que tudo tem uma razão de ser. Agora, só prender, só levar para a penitenciária, isso não é a solução.
Faz parte de um trabalho, de um segmento em busca de você diminuir a criminalidade. Haja visto agora, no mês de junho, por exemplo, teve uma reportagem muito grande, onde se prendeu, em 8 anos, se prendeu 87% do crescimento das prisões, 87%. Com isso, você traz um déficit para as penitenciárias. Você não tem aonde abrigar esses delinquentes semelhantes. Então, nós criamos no estado do Rio de Janeiro um déficit de vaga de 139% nas nossas penitenciárias. E outra coisa, hoje você tem em cada 2 internos apenas uma vaga. Como é que fica essa superlotação? O que se fez por essa superlotação? Qual é o espírito da lei? O espírito da lei é ressocializar. É você tirar o delinquente, o meliante, levar para o presídio e ressocializá-lo. Não adianta você só dar a prisão, não adianta, isso não é o suficiente. Você tem que ver como é que ele vive, qual é a aptidão dele de trabalho. Vários marginais, infelizmente, têm uma aptidão de trabalho. Por que não criar as oficinas dentro dos presídios? Por que não definir a cada um, a aptidão de cada um desses internos e dar a ele o trabalho, quem sabe até de ressarcir o mal que ele causou na rua? Então, tu tem uma gama, né, de segmentos que você pode usar. Infelizmente, a gente não vê isso. A gente não vê uma forma, a vontade política pode ter, mas pelo menos não está aparecendo. E quando nós tivemos com o comando praticamente da Polícia Civil, Polícia Militar e o nosso Beltrame na segurança, nós expomos isso, conversamos com ele e nos colocamos à disposição das nossas ideias. Eu vejo isso como um resultado de médio a longo prazo. Não vamos ter, tá aí, o aumento continua. A migração, por exemplo, da Baixada Fluminense, quando se aperta, isso é notório, quando você aperta nas UPPs, que realmente foram interessantes, a criação delas, eu acho, de repúdio da maior importância. Agora, ela tem que vir provida do serviço público. Quando você consegue conquistar o território que era do traficante, onde você instala ali a UPP, mas só a UPP resolve? Não. Você tem que levar o serviço público, uma boa escola com todas as condições, um posto médico adequado, levar o carinho, levar o respeito para aquela população, para que ela passe a ter uma credibilidade no governo que está se instalando. Porque o tráfico, você sabe disso, de um modo geral, ele procura atender a comunidade pobre. E com isso o que acontece? Cresce o conceito de cada um. Cresce o conceito do traficante. Ele passa a ser ali o líder, ele passa a ser ali o herói. Isso tudo nós temos que acabar dessa forma. E verificar, volto a dizer, sem enfadonho, como nasce o crime. Vamos ver como é que nasce, como é que vive a família daquele jovem que delinquiu. Vamos dar assistência à família, de repente tem outro irmão que está se enveredando pelo mesmo caminho. Então a gente tem que ter essa noção, meu ponto de vista, nós temos que ter essa noção de se buscar num projeto sério, voltado e sem dúvida para a recuperação do delinquente e olhar como vive a família que ele vive. Uhum. Agora, falando um pouquinho da questão da violência mesmo, né, na Baixada Fluminense, essa onda de violência, Zenóbio, ela aumentou, né? E a que o senhor atribui? Olha, o deputado colocou muito bem que houve um efeito migratório por conta da ocupação de determinados territórios na área metropolitana do Rio de Janeiro. E isso migrou fortemente para a Baixada Fluminense, onde impactou diretamente determinados bairros específicos. O deputado depois pode abordar muito bem o que houve lá em Lopes, Mesquita, Nova Iguaçu, alguns locais que antes tinham uma vida mais ou menos tranquila e com a ocupação desse território houve uma escalada daqueles meliantes para aquela determinada localidade dos municípios. E aquela população que tinha uma vida comum, com aparelhamento da polícia, com efetivo até mais reduzido, acabou não conseguindo se agrupar e melhorar esse efetivo. Nós temos hoje um problema do próprio 20º Batalhão, de deputado, inclusive, nessa reunião com o secretário Beltrame, pediu um reforço de policiamento. Por quê? Porque ele ocupa ali São João de Meriti, Lopes e Nova Iguaçu. E houve uma redução na mobilidade desses policiais. Então, para uma nova ação, especificamente, desse efeito migratório, um novo contingenciamento. E não só a questão do contingenciamento da polícia, mas uma polícia, como o secretário tem colocado muito bem, uma polícia que investiga com tecnologia para que ele possa atuar no âmbito da inteligência nesses determinados locais. Por quê?
porque essa migração trouxe um verdadeiro terror para determinados bairros da comunidade. Hoje, especificamente no município de Nilópolis, a gente observa nas redes sociais assalto corriqueiramente durante o dia, na cidade, numa cidade onde não existia isso. O deputado colocou muito bem, e eu acho, frisando um pouquinho essa questão da onde nasce o crime, a política pública que foi feita lá em Nilópolis, ligado junto com o governo federal do Fernando Henrique, buscando qual é o projeto social que se faz, como se mede. Eu estava conversando aqui antes de começar esse debate com o deputado Farid sobre a importância de se integrar as políticas públicas da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Trabalho e Renda. Por que só a polícia ela é medida, os índices, tem o ISP hoje de Segurança Pública que faz a medição dos índices de criminalidade. Por que os demais órgãos da sociedade que fazem política pública social não têm essa medição? E o deputado estava falando sobre um pouquinho. Eu queria que ele falasse um pouco sobre a importância dessa integração, de como medir, como fazer essa integração, porque você coloca dinheiro público, você vai lá na comunidade, dá o ensino, você reforça o colégio, mas isso é medido. E o deputado estava falando sobre isso. Por que não é medido isso? E estava se buscando essa discussão, inclusive com o secretário, nessa reunião que nós tivemos lá. Nós falaremos isso no segundo bloco, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho em relação a essa questão do efeito migratório na Baixada, se o senhor acha que a isso se atribui também a questão da violência. Olha, sem dúvida alguma, né? Nós estamos muito próximos, né? Você ter uma ideia, nós estamos, Nilópolis está a 33 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, da Praça Mauá. E naquelas divisas ali de Anchieta, de Odoro, de Ricardo Albuquerque, é muito próximo, porque separa é o Rio Pavuna. Então, e o acesso a Nilópolis, a saída e entrada, Nilópolis tem várias saídas, várias entradas. Fica muito difícil você combater tudo isso. E é muito fácil essa migração em função da proximidade, porque é muito simples. Você tem um relacionamento, o meliante, o marginal, tem um relacionamento, não só com Nilópolis, com vários outros municípios. Então ele vai ter um comparsa em Nilópolis, vai ter um comparsa em Mesquita, que vai brigá-lo amanhã. Ele teve um problema no Rio de Janeiro, onde está tendo um trabalho mais acentuado, ele vai para o próximo, que é a Baixada Fluminense, que é muito próximo, quer dizer, fácil de entrar, fácil de sair. Eu vejo isso como uma deficiência realmente, e que isso vai crescendo, vai se avolumando os crimes na Baixada Fluminense. Deputado, a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Vamos para o segundo bloco, Zenóbio, e daqui a pouco a gente volta. O Alerj Debate vai para um breve intervalo e a gente volta já já.